Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso, então, com Miguel Stedley, editor do Ponto Newsletter do Brasil de Fato, integrante do Front Instituto de Estudos Contemporâneos. Oi, Miguel, tudo bem? Desculpa esse probleminha aí com o áudio, agora já estamos resolvidos. Tudo bem com você? Tudo bem, Thalita? Boa tarde a todos e todas. TV ao vivo é isso, né? É Não é? correria. Faz A gente se parte. desdobra, né? Ainda bem que deu tudo certo, ainda bem que a gente vai conseguir conversar, inclusive. Ô, Miguel, deixa eu trazer com você, antes da gente falar sobre pesquisa CNT-MDA, a gente traz um pouquinho da IPEC também do começo da semana para falar sobre esse cenário político. Deixa eu trazer com você essa questão da Anvisa ter autorizado, né, a vacinação de crianças com mais de 5 anos, e daí tem um bastidor que está rolando aí nas redes, principalmente na grande imprensa, né, de que Bolsonaro ficou enfurecido com essa liberação por parte da Anvisa. O presidente da Anvisa é o Barra Torres, que é um indicado dele, né? Então, mas que inclusive tem dado decisões interessantes, como a Anvisa, né? Ela também tinha dado como é o nome? Ele tinha liberado o passaporte vacinal. Na verdade, tinha dito que era necessário o uso do passaporte vacinal aqui no país, né? E o governo, enfim, tem sempre essa discussão de que não quer fazer valer esse passaporte. Agora o STF também toma essa discussão. Mas, enfim, tem esse bastidor dele ter ficado enfurecido porque não queria essa liberação por parte da Anvisa. O que a gente pode entender com isso? Você acredita, inclusive, que tenha sido, de fato, a reação de Bolsonaro? Eu não duvido, enfim. Acredito sim, é bom porque a gente já pode conversar sobre as estratégias políticas. A gente pode perceber que tem dois movimentos políticos dentro dos dois grandes candidatos, né? Do Lula, por sua vez, há uma interpretação da direção do PT de que o Lula já está consolidado na esquerda, que é uma obviedade, e que tem avançado em direção ao centro. Daí esses sinais todos que a gente tem acompanhado em relação a Geraldo Alckmin. E o ex-presidente do PT, José Dirceu, inclusive, disse essa semana que o PT deveria, inclusive, avançar para apoios dentro da direita, né? Esse é um movimento que a gente tem visto. O outro movimento do Jair Bolsonaro é o contrário. Ao invés de ampliar, ele continua insistindo de que deve manter a coesão da sua base social, né? Eles têm ficado muito preocupados, a Carta Capital, inclusive, trouxe nessa semana que há uma queda nas audiências das lives de Bolsonaro, há uma reclamação da base social dele nas redes sociais de que o governo perdeu radicalidade desde aquele 7 de setembro. Então, qual é a estratégia do Bolsonaro? É jogar de novo, é requentar de novo em duas frentes que a gente acompanhou muito nesse ano, que a gente está bem familiarizado. Uma é com o STF. Eu acho que hoje vale até a pena ouvir os discursos, enfim, na posse do André Mendonça, se vai ter alfinetada. Mas a gente já ouviu o general Heleno essa semana 2 vezes atacando o STF, inclusive dizendo que toma Lexotan para poder se acalmar, impedir que o Bolsonaro eleve o tom com o STF, né? Então vão voltar os ataques do Bolsonaro ao STF, ao Alexandre de Moraes e ao Luiz Barroso, que foi quem determinou, né, a obrigatoriedade do passaporte vacinal. E o outro movimento dele em direção à base dele é de novo no tema da pandemia. Apesar da CPI, apesar de todas as mortes que nós tivemos, o governo vai insistir. Então, como ele não conseguiu retirar o diretor da Anvisa, a ordem que ele deu ao Marcelo Queiroga, né, o ministro da Saúde, o Paulo Guedes da Saúde, porque está mais preocupado em manter o cargo do que realizar a sua tarefa, é retomar de novo o tema do kit do tratamento precoce, que não existe, né? Mas de novo insistir no tema da cloroquina. Então são dois temas que vão voltar e estão relacionados com isso, né? Então o Bolsonaro vai insistir naquela narrativa da gripezinha, do vírus chinês, tudo aquilo que a gente ouviu em excesso, né, nesses últimos 2 anos, ele vai voltar como uma forma de manter a coesão dessa base social dele, né? Então a gente deve ter novas atrocidades aí sendo cometidas em relação a esse tema da pandemia de novo, e o tema da vacina entra nisso, né? A insistência dele em jogar para esse público anti-vacina. O IPEC trouxe, né, essa base do governo que gira em torno de 19%, que acha bom, ou, enfim, considera bom
a gestão de Jair Bolsonaro. Então, eu acho que já foi um pouco maior, inclusive, né? A gente já chegou a falar em 22%, 23%, agora está em 19%. A gente vê essa redução, então, de base e, claro, ele precisa movimentar essa base com essas pautas radicais. Agora, vamos falar sobre a CNT-MDA, a gente recupera um pouquinho do IPEC também, mas é isso, Lula aparecendo ali na liderança total, né? A IPEC trazia, inclusive, ele vencendo em primeiro turno já, né? A CNT traz esses 40%. Mas a gente já falou sobre isso, inclusive, Miguel, o que é muito importante de se observar em pesquisa é esse índice de rejeição. E é assombroso, assustador esse índice de rejeição de quase 60% de Jair Bolsonaro, né? Inclusive, tem um outro dado bastante interessante, eu até deixei anotado aqui para trazer para você, que é o seguinte, olha, 57,3% dos entrevistados disseram que já tomaram a decisão sobre o voto, que não voltam atrás em relação a essa decisão. Então, assim, é um índice alto, levando em conta que Lula está à frente, muita gente já cravou esse voto e não vai voltar, né? Então, assim, como a gente consegue analisar esses primeiros resultados que a CNT traz para a gente? Thalita, é importante que aqui a gente sempre tem visto cada uma dessas pesquisas, porque o que a gente não pode é misturar elas, né? Elas são, ainda que elas tenham números muito parecidos, cada instituto tem trabalhado com métodos diferentes, né, de captação desses dados, de leitura, com questionamentos, então sempre vale a pena a gente tomar elas em separado, né, são pesquisas diferentes, e de fato, a pesquisa CNT, ela traz dados muito interessantes. Casando com o que eu acabei de falar, uma das preocupações que o governo Bolsonaro deveria ter é que, ao contrário da pesquisa Quest, que apontava a economia como a principal preocupação dos brasileiros no próximo período, há uma percepção na pesquisa da CNT de que uma preocupação de 72% dos brasileiros com o tema da saúde e, portanto, com o tema da pandemia. Ou seja, quanto mais Bolsonaro insistir nesse tema antivacina, ele vai ficar limitado ao seu cercadinho. É interessante a gente perceber também, você falou da rejeição ao Bolsonaro, a rejeição ao Lula caiu 4%, que é um índice também significativo, né? E um terceiro dado que me chamou a atenção na pesquisa CNT é quando eles fazem a pesquisa espontânea, ou seja, sem apresentar os nomes dos candidatos, e que as pessoas tendem a colocar aquele voto que já está consolidado na cabeça, né, sem indução. E nesse caso é muito interessante, porque Sérgio Moro não chega a 2% dos votos, ou seja, né, vai comprovando aquilo que também as outras pesquisas já iam apontando, de que é uma candidatura que nasce morta, né, que ela não consegue avançar. Né? Essa pesquisa tem outro dado interessante, que é o seguinte: se você não votar em Lula, em quem você votaria? Se você não votar em Jair Bolsonaro, quem é o seu plano B? Obviamente, o plano B para o eleitor de Jair Bolsonaro é Moro. Né? E é essa a disputa que a gente vai ter no próximo período. Né? O Moro tentando avançar para dentro das bases do bolsonarismo e o Bolsonaro tentando manter a sua base mais fiel. Eles continuam fazendo aquele cálculo. Com 25%, eles chegam ao segundo turno e aí obrigariam toda a direita, enfim, a se somarem na candidatura Bolsonaro como candidato anti-Lula. Então, hoje, a briga do Bolsonaro é muito mais com o Moro impedir que ele retire das suas bases, né, do que propriamente com o Lula, que é quem sai ganhando, porque, na verdade, eles estão trocando votos entre eles e vai consolidando a posição do Lula em primeiro lugar, com ou sem segundo turno. Né? Então, são dados que chamam bastante atenção. No caso do Lula, só por curiosidade, a segunda opção seria Ciro Gomes, mas há 5% de eleitores de Bolsonaro que consideram a possibilidade de votar no Lula. E esse também é um setor que o marketing do PT pretende investir nos próximos meses também em buscar esse bolsonarista arrependido, enfim, ou essa pessoa que tenha votado em Bolsonaro em 2018 e que agora pretende, ou que teve a intenção, que agora possa vir votar em Lula. E a outra coisa que é muito importante, que tanto a Quest quanto as outras duas pesquisas dessa semana estão demonstrando para a gente, é o seguinte: o eleitor mais pobre já definiu o seu voto. O Lula está consolidado nessa faixa. Então, onde é que a gente tem visto essas movimentações, tudo que a gente fala, terceira via, etc.? É no setor de renda mais alta. Né? O eleitor mais pobre já fez a sua definição, a sua escolha pelo Lula. E porque tem o tema da economia, né? A sobrevivência, a fome, o combate ao desemprego, como central. E aí vê no Lula como uma pessoa que tem experiência e compromisso histórico para resolver esses problemas.
A gente citou já aqui uma vez uma pesquisa, a gente entrevistou o pesquisador, inclusive, que falou que o voto dos ex-bolsonaristas vai para o Lula. Então, tem essa migração de fato, né? Votos de ex-bolsonaristas migram para o Lula. E daí tem uma questão que é da memória. E a CNT traz um questionamento sobre isso, né? Eles perguntaram assim, olha, em que época o seu poder de compra foi maior? E daí, olha, 58,9% dos entrevistados dizem que foi no governo Lula. Então, existe essa memória de tempos melhores no governo Lula, e é isso que Bolsonaro vai ter que trabalhar também, né? Porque a gente está com a economia toda, enfim, né, toda zoada, a questão do emprego. Então, é difícil, de fato, você ter esses comparativos, e é claro que a memória acaba levando ao voto no ex-presidente Lula.